Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Nós vamos falar hoje, alguém sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Ora, é muito simples, é sobre Jesus. Essa casa não é sobre Jesus, então nós vamos falar sobre Jesus. Jesus não é o verbo encarnado, então o verbo de Deus está aqui na palavra de Deus. Nós vamos falar a palavra de Deus, vamos falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor. Se você tem no aplicativo do seu celular aí, abra a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é um texto bem conhecido. A propósito, hoje nós vamos falar de textos bem conhecidos, que até quem não é crente conhece. Até quem não é crente conhece. O pessoal usa até como amuleto os textos que nós vamos falar aqui. O Salmo 23, o Salmo 91, e aí tem um recheio aí, nós vamos ver o que é um recheio, um sanduíche. A primeira parte do pão é o Salmo 23. A segunda parte do pão é o Salmo 91. O recheio vai ser na pregação, que vocês vão descobrir qual é o recheio do sanduíche. Amém? Mas o nosso texto base é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Essa história aí, para quem tem intimidade com a Bíblia, ela é bastante conhecida. É a história da desobediência do rei Saul. E o que o profeta Samuel vai lá e dá uma clicada nele. O profeta Samuel fala: porém Samuel disse, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O título da nossa mensagem é: obedecer é melhor. Todo mundo aqui é filho de alguém. Todo mundo aqui teve pai, todo mundo teve mãe, e nós sabemos as consequências de desobedecer nós enquanto crianças, a consequência de nós desobedecer o papai e de nós desobedecer a mamãe. Biblicamente falando, seguindo a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, fala que os pais devem disciplinar os filhos. Pode o conselho tutelar falar o que quiser, mas a palavra de Deus ela é inerrante, ela é permanente, ela é eterna. Não importa a lei que fizerem, vai ser sempre a mesma coisa. E a desobediência, ela gera consequência. E quando normalmente nós, enquanto criança, não somos disciplinados, os nossos pais fazem vistas grossas às nossas artes enquanto crianças, lá na frente vai dar problema. Experimente, até hoje nós estamos comentando com o irmão, experimente não disciplinar o seu filho enquanto criancinha, você vai ver o problemão que você vai ter quando ele for adolescente. Tem criança, em virtude das nossas leis feitas por homens, porque a justiça do homem é como o trapo de imundícia, diz a palavra do Senhor. Em virtude das nossas leis, tem crianças que assimilaram esse espírito de rebeldia que permeia o mundo, que quando os pais cogitam discipliná-lo, eles mesmos denunciam os pais no conselho tutelar. É uma pena. E aí os pais ficam com medo, e outros ficam com pena de disciplinar os filhos. Mas vai dar problema lá na frente. Mas isso é o nosso mundo, é o papai, a mamãe, os filhos. E os filhos.
Mas e com Deus? O que acontece quando nós não obedecemos a Deus? Será que tem consequências? Será que é melhor obedecer a Deus ou andar conforme algumas regras já estabelecidas pela sociedade? Alguns costumes e conceitos já estabelecidos que explicitamente são contrários à palavra de Deus. Será que é melhor obedecer a Deus e aos seus princípios e ser taxado de retrógrado, eu não me lembro, eu não sei qual é os termos que a juventude usa hoje, mas na época que eu era adolescente era jeca. É a pessoa que é totalmente fora da casinha, que não anda conforme o grupinho. Será que vale a pena andar conforme os ditames, os princípios e os conceitos da sociedade, para não ser taxado de estranho? Ou obedecer a Deus, mas não ser taxado de estranho por Deus? Porque Jesus Cristo fala com relação a muitas pessoas que se converteram ou que disseram que aceitaram o Senhor, que fizeram algumas coisas para o Senhor não chama ela de estranhos, mas elas vão chegar lá naquele dia e Ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Quem a gente não conhece é o quê? É estranho. Então é melhor a gente ser estranho para o mundo, mas conhecido de Deus. E quem é conhecido de Deus? Quem é conhecido de Deus? Quem obedece. Então eu quero falar sobre alguns aspectos da desobediência, da obediência, citar pelo menos 2 exemplos de homens que, como todos nós, eram pecadores. Porque a Bíblia fala em Romanos que todos pecaram, não existe nenhum justo, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. E estes homens da Bíblia que nós vamos falar aqui, eles também eram pecadores, mas existia uma diferença entre um pecador arrependido e um pecador que quer se justificar diante de Deus. Então o título da nossa mensagem é: obedecer é melhor. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, nós bendizemos o Teu santo nome pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos sustenta. A Tua palavra, Senhor, que nos cerca, Senhor, de toda proteção, de todo cuidado. E nós vamos pedir que a Tua palavra venha como a espada de 2 gumes, que ela venha falar aos nossos corações, que ela venha atender as nossas dúvidas, que ela venha trazer transformação, que ela venha trazer salvação, que ela venha trazer bom siso, que ela venha abrir o nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo. No poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o espírito de sono. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a preocupação, que ela fique fora deste lugar. Que todo o espírito, Senhor, enviado das trevas para roubar a boa semente da Tua palavra, que não encontre espaço neste lugar, em nome de Jesus Cristo. E que somente o Teu Espírito Santo prevaleça nesse lugar, que somente o Teu Espírito Santo seja ouvido. Abre os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Que toda resistência mental, espiritual, ideológica, filosófica contra a Tua palavra, que seja vencida, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois então, a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 15, versículo 4, que porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Todos nós aqui já tivemos bons exemplos, conhecemos pessoas que foram bons exemplos, conhecemos pessoas que foram maus exemplos. Alguns maus exemplos nos afetaram diretamente, alguns bons exemplos nos afetaram diretamente. Mas a Bíblia, ela não esconde os erros dos homens, das personagens, dos homens inclusive que foram usados por Deus. Ela não esconde os erros. Ela não apresenta homens que para serem servos de Deus têm que ser perfeitos. Apresenta vários homens que o Senhor usou, mas que também tiveram problemas, que também sofreram consequências por causa da desobediência. Nós vemos, por exemplo, o caso de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele foi para outro lugar. Qual foi a consequência? Rapaz, o cara foi jogado no mar, no meio da tempestade. E por conta da desobediência dele, quantos homens naquele navio lá não levaram água na cara? E aí vem aquela pergunta, aquela provocação: quantas pessoas estão levando água na cara por causa do meu pecado? Quantas pessoas estão levando água na cara por causa do seu pecado? Ou melhor, por causa da sua desobediência, por causa da nossa resistência em obedecer. Jonas não obedeceu. E toda uma tripulação sofreu. Nós, como pai de família, como cabeça do lar, a tripulação do nosso lar, como é que está? Eles estão querendo jogar nós no mar, ou nós vamos ter que dizer: olha, o negócio é o seguinte, eu estou em desobediência, me ajuda que a coisa está pegando. Então tem vários homens. Jonas é só um caso, eu não vou entrar no caso de Jonas. Então nós sabemos que todos os homens e mulheres pecaram. Foram usados por... Samuel foi um excelente sacerdote, mas ele foi um péssimo pai. Os filhos dele fizeram só bobagem enquanto sacerdotes. Eli, sacerdote, também fez bobagem, não criou direito os filhos. E quando e aí vem um alerta para aqueles que querem se envolver na obra: se envolva na obra. Aleluia, glória a Deus, isso é bom, Deus quer isso. Mas não negligencie a sua família, não negligencie os seus filhos, não negligencie a sua esposa, não negligencie o cuidado com a sua casa. A questão é, se nós sabemos que todos pecaram, e nós estamos juntos nesse rolo, estamos juntos nesse barco, quando tomamos conhecimento pela palavra de Deus que nós pecamos, o que nós fazemos? Nós apresentamos justificativas para o nosso pecado? Ou reconhecemos que precisamos nos arrepender? Então nós vamos falar desse primeiro cidadão aqui. O povo pediu um rei e Deus deu o rei para eles. Deu o rei Saul. Estava indo tudo muito bem. Até que o profeta Samuel vai lá e diz para Saul: olha só, tu vai ter que, Deus te mandou, tu ir lá, passar o fio da espada nos amalequitas. E é para passar todo mundo no fio da espada. Homem, mulher, vaca, ovelha, menino, criança de colo, todo mundo. Não é para pegar nada. Aí ele foi. Ele foi
E a gente sabe, pela história bíblica, que ele resolveu pegar uns bichinhos lá e poupar o rei Agag. E Deus falou para Samuel, o cara lá não me obedeceu, desobedeceu. Aí Samuel chega lá cedo, a palavra fala que de madrugada ele foi ter com Saul. Aí Saul, assim como quem não quer nada, chegou lá. Que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E que berros de vacas e de bois é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul diz, pois é, tu vê. A gente foi lá, passamos a fio deitado, o pessoal, blá, 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 mas a gente trouxe, o povo quis trazer o melhor do gado para oferecer para Deus. E trouxe vivo também o rei. Samuel fica injuriado com ele. E é aí que ele fala. Deus fala para ele, no versículo 11 do capítulo 15, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E aí no outro dia cedito ele vai lá. Saul respondeu para ele lá no versículo 15, de Ameleque, eu falei Agag, é Ameleque, perdão, me enganei. De Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. E aí, Samuel dá essa resposta, que é o versículo que nós lemos ali. É a resposta que dá para Samuel. O que nós podemos tirar de ensino disso? Primeira coisa, se Deus mandou fazer, não questiona, faz. Ai, mas é criancinha de colo, mas que coisa séria, mas que Deus tirano é esse? Que Deus é esse, meu Deus do céu, que manda matar criança de peito? Sabe o que significa isso? Que o pecado, ainda que ele se apresente como inocente, como uma criancinha de peito, ainda que ele se apresente como uma ovelhinha inofensiva, ele tem que ser extirpado. Não existe dosagem segura do pecado. O pecado, por mais inofensivo que ele possa parecer, por mais lindinho que ele possa parecer, ele tem que ser extirpado. Aquela mentirinha, aquela uvinha que você vai lá no mercado e pega, vou provar, não é teu, está ali para vender, por que você pegou? É pecado. Esse é um dos ensinamentos. E quando Samuel fala para Saul, o que Saul faz? Saul fez que nem Adão. Quando Deus chega para Adão, por que é que demonstrou que tu estava nu? Tu comeu da árvore, do fruto da árvore que eu falei que não era para comer. O que Adão fez? A mulher que tu me deu, ela pegou do fruto e me ofereceu. Aí Deus olha para a mulher, o que fizesse? A mulher olha para a serpente, foi ela. Aí a serpente olhou para um lado, olhou para o outro, matou no peito. Não estou defendendo o diabo, brincadeira. Mas nós fazemos assim. Quando a coisa pega para o nosso lado, nós temos que achar um culpado. Nós temos que justificar o nosso pecado. E quando nós justificamos o nosso pecado, nós queremos dizer que eu fiz e eu acho que eu estou certo. Eu fiz e tenho convicção de que eu estou certo. Deus, o Senhor está enganado. A sua ordem, a sua palavra, eu acho que o Senhor deveria reconsiderar algumas coisas que o Senhor escreve na palavra, porque não é bem assim.
Afinal de contas, a nossa sociedade evoluiu, o ser humano evoluiu, as ciências humanas e a tecnologia elevaram o ser humano a um outro patamar de conhecimento, a um outro patamar de relacionamento, e o Senhor não se atualizou. Não é melhor a gente rever isso aí? Então, quando nós tentamos nos justificar diante de Deus, nós estamos entrando num lamaçal. Porque pecado é pecado. Não existe justificativa. Mas marido briga com a mulher briga com o marido. Não, que casaram era só amor. Depois chega diante, chega lá no juiz ou até no pastor, nós vamos separar, porque não é incompatibilidade de gênero, é incompatibilidade com a palavra, é incompatibilidade com o que a Bíblia fala, como deve ser o homem na sua casa, como ele deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E a mulher que tem incompatibilidade de gênero, a incompatibilidade de gênero, eu vou dizer qual é o nome, é ideologia feminista. Mulher tem que ser independente, que não tem o quê, blá, 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 blá. É isso que diz a palavra. Mulher, sujeitai-vos, pois, esposa, sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí eu vou fazer, mas sujeitar, isso é uma palavra tão forte. A não submissão é desobediência. O não amor do marido é desobediência. É difícil? É difícil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque a nossa carne busca sempre a nossa zona de conforto. Se alguma coisa está me incomodando, ou eu fujo daquilo, ou tento afastar de mim. Se eu não conseguir fugir, eu tento afastar de mim. E quando a palavra começa a me confrontar com os meus ranços, com os meus conceitos e preconceitos, e com as minhas ideologias, e com os meus conceitos humanistas, quando ela começa a me confrontar, eu começo a me afastar dela. E quando a gente começa a se afastar da palavra, a gente começa a gostar da desobediência. A gente já começa a achar que tudo é relativo, eu não preciso obedecer. E Saul relativizou a ordem de Deus. Deus deu uma ordem e falou, mas eu acho que não é bem assim não. Eu acho que se eu fizer desse jeito, eu posso negociar com Deus. Não tem negócio com Deus. Ou é a palavra, ou é a palavra. O que aconteceu nós sabemos, né? Saul foi destituído do cargo de rei. Deus ungiu posteriormente Davi como rei, porque não houve nele arrependimento. Ele se justificou quando Samuel falou para ele, amigão, e essas ovelhas? Não, é que o povo, né? Mas importa obedecer aos homens ou a Deus? Mas importa obedecer ao que o povo quer ou o que Deus quer? E aí Saul provou a inabilidade dele para ser rei. Se ele ficou com medo do povo, que raio de rei é esse? Ele quis agradar o povo, ele quis mostrar que eu sou um rei bonzinho. Eu sou um rei bonzinho, eu faço a vontade do povo. Nem que a vontade do povo me leve para o inferno. E leva o próprio povo para o inferno também. Não é assim que funciona. E aí nós sabemos o problema de Saul. A outra personagem. Então, Saul, pecador, que nem nós, que nem que eu, mas que justifica o seu pecado. A outra personagem, Davi. Davi, em 2 Samuel capítulo 12, primeiramente, capítulo 12 e 13. O capítulo 12 começa assim: no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa.
E a palavra é tão interessante que fala que na parte da tarde, não sei se era na meia-tarde, sei lá que hora que é, ele levantou, quer dizer, ele estava dormindo até tarde. Ele levantou e foi dar uma passeada no terraço, enxergou uma madame lá se banhando, com concupiscência dos olhos, com concupiscência da carne, cobiça de não sei mais o que lá, mandou trazer a madame lá, se deitou com ela, era a mulher do general dele, que estava na batalha, e aí depois ela falou, olha, eu estou grávida. Ah, mas vamos resolver isso, né? Davi era para estar na guerra. Era para estar no combate. Dando exemplo para o seu exército. Não, ele ficou em casa, dormindo. A minha sogra, quando eu era noiva, ela dizia, até hoje ela diz, ela fala, tinha um ditado bem interessante, que ela dizia assim, quem não cuida do que é seu, o diabo toma conta. E mente vazia, oficina do diabo. Então, quando a gente fica assim, muito tempo, né, naquela ociosidade, alguém vai dar uma sugestão para nós aí, fazer alguma coisa. E só tem 3 que dão sugestão para nós. Ou a nossa carne, ou o Espírito Santo, ou o diabo. A carne e o diabo, o negócio é complicado. Só sobra um que dá para considerar. Então, Davi estava lá, resolveu dormir com a mulher do general dele, a mulher engravidou, não, eu vou resolver esse problema. Mandou chamar o general Urias, e aí ele pegou e falou, não, vou te dar uma folga, vou te dar uma dispensa no chavão militar, vou te dar uma dispensa do serviço. Fica aí em casa, aí, fica uns dias com a tua esposa aí. E a palavra fala que ele tirou da mesa dele, quer dizer, ele deu um banquete para ele também. E deu para Urias. E o cara era tão justo, mas tão justo, que ele saiu da presença do rei e dormiu no portal do palácio. Não foi com a esposa dele. No outro dia falaram para o rei, ó, o general está ali, ó, dormindo no portal ali. Como assim, rapaz, eu não te mandei para casa, como é que eu vou ir? Como é que eu vou ir para dormir com a minha esposa, sabendo que os meus companheiros, os meus soldados, os meus, sei lá, os meus subordinados, estão na guerra, estão morando em tendas, estão acampados em tendas para o combate, e eu aqui, em momentos de lazer com a minha esposa, não, de jeito nenhum. Aí Davi falou, não, então faz o seguinte, sobe aqui, vamos bater um papo aí, deu um banquete, embebedou Urias, deu um porre de vinho Urias, mas nem bêbado o homem se desviou, porque ele saiu bêbado dali, o Davi pensou, agora ele saiu bêbado e foi dormir no portal de novo, nem bêbado o homem se desviou. Aí Davi se injuriou. O cara não foi para casa, não foi com a mulher dele. Aí, pela própria mão de Urias, ele manda uma cartinha para o outro lá, para o outro comandante lá, ó, bota Urias na onde está mais forte o combate, para que ele seja ferido e morra. E foi o que aconteceu, e Urias morreu. E aí Davi chamou Betseba e tomou ela por esposa, mas ela já estava grávida. Mas será que Deus não viu isso? Deus mandou Samuel falar com Saul. E Deus mandou Natã falar com Davi. A história é mais ou menos assim. Chega Natã na presença do rei e diz, olha só, rei, vou te contar uma história. Existe 2 homens aí, um pobre e um rico. O rico tem um rebanho, tem muitas ovelhas. O pobre só tem um carneirinho, que ele cuidou ele desde pequeno, e ele tem como membro da família, come do bocado dele, dorme no seu regaço, é como um membro da família. E o homem rico recebeu um visitante,
Em vez de pegar das suas ovelhas para fazer um assado para o seu visitante, ele foi lá e tomou da ovelhinha, a única ovelhinha que o cara tinha como membro da família, e assou. Mas e Davi se indignou? Tão certo como vive o Senhor, que esse homem deve morrer. E na cara dura, Natan falou: esse homem é tu. E aí ele fala um monte de coisa para Davi, fala. E o que Davi fez? Se justificou? Não. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Vou achar aqui. Capítulo 12, versículo 7 de 2 Samuel. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, e assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. E aí ele começa a falar tudo que Deus deu para ele. Tudo que Deus deu para ele. Aí, versículo 13, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Por que eu citei esses dois homens? Os dois desobedeceram, assim como nós também costumeiramente desobedecemos a Deus. Porque nós somos carne, nós somos pecadores, nós lutamos constantemente contra o pecado. E nossa luta contra o pecado, contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra os desejos da nossa alma, ela só vai acabar o dia que Jesus voltar ou Ele nos levar antes. E Deus nos deu o Espírito Santo e a palavra para que nós sejamos fortalecidos, alimentados, para que nós sejamos fortalecidos e vençamos essa luta. Porque no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, o Senhor, através das palavras de Paulo, ele fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Essa luta nós sempre levaremos. Mas qual a diferença entre Davi e Saul? Um pecou e quis se justificar. O outro pecou e se arrependeu. O pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente, nós sabemos disso. Às vezes é armado laço, como... Agora aquele pecado premeditado, planejado, nos mínimos detalhes, aí é complicada a coisa. Então, esses dois homens, como nós, pecaram. E onde é que nós vamos chegar? Onde é que eu quero chegar com isso? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não faz vista grossa ao pecado. Tanto Davi quanto Saul foram repreendidos. E nós, crentes do século 21, do ano de 2022, aceitamos a repreensão do Senhor e fazemos como Davi: Senhor, pequei contra ti. Ou quando o Senhor nos repreende através da palavra, ou mesmo através dos irmãos, através do pastor, através do presbítero, através do líder de GC. Mas tu vê também, né? Olha o que o cara fez para mim. Isso não é arrependimento. Mas nós estamos na época da graça. Mas nós estamos na época da graça. Beleza. Glória a Deus que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Pecou? Arrepende-te. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas agora não é porque nós estamos na época da graça que nós vamos pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão. Onde é que eu quero chegar com isso? Porque nós estamos na época da graça, as coisas parecem que são mais fáceis. As coisas são mais fáceis. Eu vou dizer uma coisa: a graça nos traz muito mais a responsabilidade. Porque a graça vê o coração. A intenção do coração. E se a intenção do coração formar, por essa intenção nós já temos que pedir perdão.
E aí, porque nós estamos na época da graça, muitas vezes, nós nos achamos no direito de chegar na presença do Deus Altíssimo, falando em alto e bom tom: Senhor, na tua presença me achego através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo, e blá, 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 blá. Nos achegamos à presença do Senhor para exigir coisas. É errado? Exigir eu acho que é errado, mas pedir não, porque a Bíblia manda. Jesus fala: pedir, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Mas quais as condições que nós temos para nos achegar diante do Senhor? A época da graça não nos isenta de pedir perdão. A época da graça não nos isenta de buscar a santidade. Justamente ao contrário, por causa da graça nós temos que buscar a santidade para chegar na presença do Senhor. E aí é que eu vou entrar naqueles dois salmos que eu falei, bem interessante, que nós vamos fazer um sanduíche aqui para encerrar. E aí todo crente tem na ponta da língua o Salmo 23. Está todo enrolado, está no lamaçal do pecado, está até o gargalo, até o pescoço, de pornografia, de adultério, de mentira, de roubo, de sei lá mais o que, mas Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Tem que refrigerar a alma mesmo, porque está fervendo de pecado. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Será? Quem está falando esse salmo? É Saul ou é Davi? Esse é o salmo de Davi. Mas nós estamos em condições de requerer essa paternidade, estamos em condições de requerer esse pastoreio do bom pastor. É muito comum o Salmo 23, ou então quando o perrengue pega, quando a coisa está pegando, quando o cara está vendo o demônio, aí começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. E por aí vai. Não temerei o pavor noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que se propaga na escuridão, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu lado. Já troquei o negócio aqui. Mas eu não serei atingido, porque o Senhor é meu refúgio. No Altíssimo fiz a minha habitação. Será mesmo que a minha habitação está no Altíssimo? Mal nenhum me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque os teus anjos darão ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Mas está andando no caminho dos pecadores, ouvindo os conselhos dos escarnecedores, assentando a roda com os pecadores. E aí continua com o Salmo 91. Porque os teus anjos darão ordem para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece com alguma pedra. Pisarei o leão e a aspe, calcarei os pés ao leãozinho e à serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dali eu livrarei. E lhe mostrarei a minha salvação, e lhe darei abundância de dias, e blá, 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 blá. Os dois salmos mais conhecidos. Nós pulamos, muitas vezes, com a mochila cheia de insubordinação. Pulamos, muitas vezes, com uma mochila cheia de desobediência. Pulamos em cima do Salmo 23, nos apropriamos do Salmo 23 com essa mochila, e nos apropriamos do Salmo 91 e ficamos clamando: Senhor, Senhor, onde está que não me responde?
Qual é o sanduíche? Qual é o recheio desses dois salmos? E aqui eu vou encerrar. Qual o recheio desses dois salmos? Nós decoramos o Salmo 23. É a primeira coisa parece que a gente aprende quando é criança, quando vem para a igreja. Nós decoramos o Salmo 91. O Salmo 23 é um salmo que fala de provisão, de proteção, da eternidade com o Senhor. O Salmo 91 é um salmo que fala de vitória, de fortaleza no Senhor, de esconderijo, se esconder no Senhor, de habitar junto com o Senhor. Mas o que é preciso para que isso aí se manifeste na nossa vida? O que é preciso para nós nos apropriarmos dessas realidades espirituais? Para que elas tragam, para que elas reverberem na nossa vida material, na nossa alma, para que elas transformem verdadeiramente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos conduzir. O que é preciso? Por que o bom pastor não me guia pelas veredas da justiça? Parece que eu estou sempre no vale da sombra da morte. Por causa da mochila que eu estou carregando com a desobediência. O Salmo 23 foi escrito por Davi. O Salmo 91, na Septuaginta, alguns estudiosos atribuem a Davi, outros atribuem a Moisés. Mas tem um salmo que vai rechear esses dois, que vai trazer a realidade, esses dois salmos da nossa vida. E é esse que tem que nos conduzir, que é o Salmo 51. O sanduíche desses dois salmos. Isso aí é interpretação minha. O sanduíche desses dois salmos é o Salmo 51, que foi escrito por Davi, quando Natã chamou a atenção dele, quando ele viu a porcaria que ele fez. E ele fala, pequei contra o Senhor. Então ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades. Apaga as minhas transgressões. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Para que seja justo quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, ficarei limpo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que quebrantaste. Esconde a tua face dos meus pecados. Não me lances fora da tua presença. Eu vou trocar alguns versículos para ir mais rápido. Não me lances fora da tua presença. Não afasta de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Então, ensinarei aos transgressores os teus mandamentos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, e a minha boca exaltará a minha língua exaltará a tua justiça. Abre os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes de sacrifícios, senão eu os daria. Sacrifício para o Senhor é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor.
Aí depois, nos últimos versículos, ele fala da restauração dos muros de Jerusalém. E aí, então, oferecerá sacrifícios. Mas este salmo não pode ser esquecido. Porque nós temos direito ao que tem o Salmo 23, temos. Mas nós nos esquecemos que para chegar no Salmo 23, para chegar no Salmo 91, nós temos que passar pelo Salmo 51. Para chegar na presença do Senhor, nós temos que obedecer. E obedecer o Senhor é reconhecer a nossa natureza, reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós somos imperfeitos, reconhecer que nós não somos suficientes, reconhecer que nós somos impotentes contra o pecado. Sabe por que significa reconhecer isso? Significa que nós precisamos de salvação. Obedecer é melhor, porque se nós obedecer, nós não vamos sacrificar. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós não sacrificamos a nossa família. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós não sacrificamos o relacionamento com os nossos filhos. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós não sacrificamos a nossa saúde com drogas, ou seja, qualquer outra coisa. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós não nos sacrificamos como escravos do pecado. O filho pródigo, o pai não proibiu ele de sair. O pai não proibiu. Ele saiu e talvez ele pensasse que ele, com os bens, com o dinheiro, com as posses, ele pudesse ter a provisão que ele tinha na casa do pai, a proteção que ele tinha na casa do pai. Dinheiro, posição social, bens materiais não traz proteção. Dinheiro, posição material, posição social, bens materiais não traz paz na família. Talvez ele tivesse achado que ele ia conseguir todas essas coisas com os bens materiais, mas ele não conseguiu, ele não teve proteção. As verdades do Salmo 23 ele não compra, e não comprou com o seu dinheiro. A proteção do Salmo 91 ele não comprou com o seu dinheiro. E muitas vezes nós achamos que a nossa posição social, as nossas posses vão nos dar aquilo que está prometido no Salmo 23 e no Salmo 91. Eu só citei esses dois salmos porque eles são os mais conhecidos da Bíblia. Os salmos estão cheios de promessas, mas eu resolvi, o Senhor mandou que eu falasse, porque são os dois salmos mais conhecidos. E eu quero que se torne conhecido na vida de cada um de nós o Salmo 51. Que o Salmo 51 se torne a nossa oração diária. Andando pelo caminho, assentando, levantando. Falando para os nossos filhos. Ensinando os nossos filhos. Em todo momento seja essa a nossa oração. Uma oração de quebrantamento. E é interessante que o filho pródigo, quando ele está lá comendo as bolotas dos porcos, ele fala, quase semelhante ao que Davi fala. Ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava planejando que ele ia falar para o pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Davi disse quase a mesma coisa quando Natã confrontou ele. Davi falou, pequei contra o Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes, elas ofendem a santidade de Deus. E muitas vezes, pela nossa obstinação, nós resistimos a obedecer. Só que a desobediência traz depois um sacrifício. Não é o sacrifício que está lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, que fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
e não vos conformeis com este século, blá, 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 blá. Não é esse o sacrifício que a desobediência traz. A desobediência traz um sacrifício que dói, traz um sacrifício na nossa carne, traz um sacrifício nos nossos amados, nos nossos entes queridos, traz um sacrifício pesado para a igreja, traz um sacrifício pesado para os líderes. Muitas vezes traz um sacrifício pesado para a esposa, um sacrifício pesado para o marido, por causa da nossa desobediência. Eu não sei o que é que você veio buscar hoje aqui. Eu não sei se você veio aqui porque você queria uma palavra de ânimo, uma palavra que te botasse para cima. Mas não adianta falar uma palavra politicamente correta se não for tratado aquilo que está nos amassando, que está nos empurrando para baixo, que é o pecado que tão de perto nos rodeia. Igreja, põe-se de pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é a verdade. Que ela venha como a espada de dois gumes, Senhor, apta a dividir juntas e medulas, alma e espírito, e a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em nome de Jesus Cristo, que toda resistência à Tua palavra, que todo questionamento à Tua palavra, que todo o conhecimento que se levanta, todo o sofisma, a filosofia que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja abatido agora. Que prevaleça a Tua palavra, a Tua verdade, a verdade que liberta. Em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que ouviu essa Tua palavra, que ela possa, Senhor, causar uma revolução interior, causar uma revolução contra a desobediência, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor e confessamos que por natureza nós somos desobedientes, por natureza nós somos inimigos de Deus, mas nós aqui reconhecemos que em Cristo Jesus, nós ainda quando éramos inimigos de Deus, Deus entregou o Seu Filho por nós. E é nesse nome, no nome de Jesus Cristo, que é o bom pastor do Salmo 23, que é o nosso esconderijo no Salmo 91, que é aquele que perdoa os nossos pecados através dele, que está no Salmo 51, que a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, ministre agora em cada coração, Pai. Traga arrependimento, traga quebrantamento, traga, Senhor, asco pelo pecado, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama do Teu bálsamo. Eu repreendo agora espírito de acusação. Não há pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Eu repreendo toda dúvida, todo medo, todo espírito de acusação, tudo aqueles que estão recebendo as setas, dizendo que não tem jeito sim, até a morte tem jeito, porque aquele que ressuscitou, um dia virá, e aqueles que são seus ressuscitarão com eles, em nome de Jesus Cristo. Passeia no meio da Tua igreja, Senhor. Passeia aqui, Espírito Santo, e vai tocando cada coração, em nome de Jesus Cristo. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus, para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.